Fala, meu povo da opinião esportiva. Resumo semanal no ar. Como sempre, a gente vai falar de muitos esportes aqui, muitos campeonatos diferentes. Então, lembrando que na descrição desse vídeo tem a minutagem com todos os campeonatos que a gente vai falar. Caso você queira ver só apenas a Premier League, mas não quer ver a Bundesliga, por exemplo, tá aqui a minutagem. Você pula os campeonatos que você não quer ver e assiste só o que você quer ver aqui no nosso programa de notícias, nosso resumo de tudo que aconteceu ao longo da semana, depois da vinheta. E vamos começar falando de basquete, NBB e NBA. NBB já está com 3 times classificados para a semifinal. Mas ao longo da semana, os jogos foram os seguintes. Franca venceu o Paulistano, São Paulo venceu o Minas, Bauru venceu o Vasco, Flamengo venceu o Basquete Cearense, o Franca venceu novamente o Paulistano, encerrando a série em 3-0. São Paulo venceu o Minas, o Bauru venceu o Vasco, o Flamengo fechou em 3-0 contra o Basquete Cearense, o Minas empatou com o São Paulo em 2-2 e o Vasco venceu o Bauru no jogo de hoje, né? Também encerrando a série em 3-2. Minas e São Paulo se enfrentam ainda essa semana para decidir quem é o outro semifinalista do NBB. Só corrigindo, o Vasco empatou a série em 2-2. Falta decidir o jogo essa semana. Vasco e Bauru decidem em Minas e São Paulo. Flamengo e Franca encerraram a série em 3-0. O vencedor de Vasco e Bauru enfrenta o Flamengo e o vencedor de Minas e São Paulo enfrenta o Franca. NBA agora. O Minnesota Timberwolves abriu 1-0 contra o Denver Nuggets e depois abriu 2-0 na segunda-feira, né? Então, o Minnesota venceu os 2 jogos no Colorado. Já no outro lado, os Knicks venceram os Pacers e os Celtics venceram os Cavaliers, ambos em casa. O Thunder venceu o Mavericks em casa e o Knicks abriu 2-0 em casa contra o Pacers. Os Cavs conseguiram um jogo fora e empataram a série em 1-1 com os Celtics. Os Mavs também conseguiram um jogo fora contra o Thunder. O Pacers venceu o primeiro jogo em Indianápolis. E o Denver conseguiu recuperar um jogo em Minnesota, né, fazendo 2-1. O Dallas venceu o seu jogo em casa e virou a série para 2-1. Os Celtics recuperou o jogo perdido em Boston e venceu o Cleveland Cavaliers, abrindo 2-1. E o Pacers venceu os 2 jogos em Indianápolis e empatou em 2-2. Então, no momento, está se classificando Minnesota 2-1, Boston 2-1, Dallas 2-1, e a única série empatada é Pacers e Knicks, a única série que teve 4 jogos até o momento. Quando a gente fez os slides, ainda não tinha começado Minnesota e Denver, então ficou para a semana que vem a gente comentar sobre esse jogo. Durante a semana, Nikola Jokic foi eleito MVP da temporada regular da NBA pela terceira vez em 4 anos. Ano passado foi o Joel Embiid, senão ele emendaria, né, 4 MVPs seguidos. Vamos falar de Champions League agora. Tivemos essa semana campeonatos continentais, na verdade, né, porque na CONCACAF é Champions Cup e aqui na Conmebol é Libertadores, mas tivemos jogos na Europa, na América do Sul e na Ásia essa semana. Na África, só para lembrar, este final de semana agora, a transmissão no Band Esportes, Esperança e Awali. Então, quem quiser assistir, tiver a oportunidade, assistir o final da Champions League da África, sábado, às 4 horas da tarde, Esperança contra Al-Ali. Já na Ásia, tivemos o primeiro jogo. Yokohama Marinos, de virada, venceu o All-In por 2-1. O jogo da volta é no próximo sábado, dia 25, nos Emirados Árabes, o All-In tendo que reverter o resultado. Já na Europa, o Dortmund venceu novamente o PSG e o Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada por 2-1. E a final em Wembley será Borussia Dortmund e Real Madrid. Ao longo da semana fizemos vídeos sobre essas duas partidas, Borussia e PSG, Real Madrid e Bayern. Vou deixar aqui no card para você assistir. Esses vídeos estão muito bons, modéstia à parte. Libertadores da América. O Atlético Mineiro venceu o Rosário Central, o Peñarol venceu o Caracas, o Nacional empatou com o River Plate, o Táchira empatou com o Libertad, o Palestino venceu o Flamengo, o Universitário empatou com o Júnior Barranquilla,
Talleres venceu o Barcelona de Guayaquil. Aliança Lima empatou com o Cerro Porteño. O São Paulo venceu o Cobresal. Botafogo venceu a LDU. Milionários empatou com o Bolívar. Palmeiras goleou o Liverpool. São Lourenço empatou com o Del Valle. Fluminense venceu o Colo-Colo. E o Strongest venceu o Estudiantes. O jogo entre Grêmio e o Huachipato não aconteceu devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Grupo A. Fluminense está se classificando, seguido de Cerro Porteño, Colo-Colo indo para a Sul-Americana e Aliança Lima sendo eliminado. O Talleres está classificado, assim como o São Paulo. O Barcelona de Guayaquil está indo para a Sul-Americana e o Cobresal eliminado. No grupo C, o The Strongest e o Huachipato estão se classificando. O Estudiantes está indo para a Sul e o Grêmio está sendo eliminado. Grupo D, Júnior Barranquilla e Botafogo estão se classificando. O Universitário está indo para a Sul-Americana e a LDU está sendo eliminada. No grupo E, Bolívar e Palestino estão se classificando. Flamengo está indo para a Sula, o único brasileiro que não está se classificando no momento, e o Milionários está sendo eliminado. Palmeiras está se classificando, Del Valle também, São Lourenço indo para a Sula e o Liverpool sendo eliminado. Palmeiras provavelmente garante a classificação na próxima rodada. Atlético Mineiro classificado, Peñarol se classificando, Rosário Central indo para a Sula e o Caracas está sendo eliminado. E no grupo H, River Plate está se classificando, Nacional também, Libertad indo para a Sula e o Táchira sendo eliminado. Campeonatos nacionais na gringa, Premier League, City goleou Fulham, Everton goleou Sheffield, venceu Sheffield, West Ham venceu Luton Town, Brentford venceu Bournemouth, Crystal Palace venceu Wolverhampton, Tottenham venceu Burnham, Newcastle empatou com Brighton, Chelsea venceu Nottingham Forest, Arsenal venceu United, Aston Villa e Liverpool é amanhã. Faltando uma rodada basicamente para os times, um jogo a menos para a maioria dos times, a gente calcula com 3 pontos. Então, o Burnham está rebaixado e Nottingham Forest e Luton Town brigam pela última vaga na Premier League. O Aston Villa está praticamente na Champions League porque o Tottenham tem um jogo a menos. Então, por isso que o Tottenham é 6 pontos e não 3. E por conta desse jogo a menos, que é uma rodada passada, o Manchester City é o favorito a ganhar a Premier League. Ah, falta uma rodada e está em segundo. Sim, só que o City tem um jogo a menos. Então vai para a última rodada com o City provavelmente na frente. Esse jogo a menos do Manchester City é justamente o jogo contra o Tottenham. Né, que pode, ou seja, existe a esperança do Arsenal é que o Tottenham, por estar brigando por uma vaga na Champions League, o Tottenham vai ter o jogo com o City e depois o Sheffield, e o Aston Villa vai ter o Crystal Palace, né? Então, o Crystal Palace que está ali em 12º, essa é a esperança, né, do time londrino. Porque se o City ganhar do Tottenham, ele vai para 88, e aí na última rodada o Arsenal enfrenta o Everton e o City enfrenta o West Ham. Então, basicamente, esse jogo, City e Tottenham, é o que vai, talvez, decidir a Premier League, basicamente, em condições normais, digamos assim. O campeonato se segue, então, a partir dos seus colocados, com Newcastle, Chelsea, Manchester United, West Ham, Brighton, Bournemouth, Crystal Palace, Fulham, Everton, Brentford, Nottingham Forest. Luton Town está sendo rebaixado, Burnley e Sheffield já estão rebaixados. Na Holanda, Excelsior goleou Heracles, Zwolle e RKC empataram, Ajax venceu o Almere, Feyenoord venceu o NEC, Twente goleou o Volendam, AZ goleou o Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam venceu o Utrecht, Vitesse venceu o Herenveen e Fortuna Cidade e o PSV empataram. Faltando 3 jogos, lembrando, o PSV já é campeão da Eredivisie. Sendo rebaixados, já estão rebaixados, na verdade, Volendam e Vitesse. Excelsior e RKC disputam com o Heracles ali no meio, disputam a última vaga na Eredivisie, as últimas vagas na Eredivisie diretamente. Isso porque o 16º colocado, diferente da Premier League, né, o terceiro pior time não é rebaixado, e sim vai enfrentar o terceiro colocado da Série B. Por vaga na Champions, o Feyenoord já está na Champions League e o Twente está se classificando, mas disputa com o AZ essa última vaga para a Champions. Quem não conseguir essa vaga vai para a Liga Europa. O Ajax
não terá calendário europeu, ao menos que se classifique para a Conference. Liga Portuguesa. Famalicão venceu o Chaves, Vizela venceu o Estrela Amadora, Rio Ave e Portimonense empataram, Sporting venceu o Estoril, Braga venceu o Vitória de Guimarães, Gil Vicente venceu o Varense, Moreirense venceu o Casa Pia, Benfica goleou o Alouca e o Porto venceu o Boa Vista. Falta uma rodada também, então a gente vai fazer as contas para o rebaixamento. Estão rebaixados Vizela e Chaves. Portimonense pode chegar a 32 pontos, então Boa Vista, Estrela Amadora e Portimonense disputam as duas últimas vagas para a Liga Portugal do ano que vem. Lembrando que, assim como na Holanda, a Portimonense, que é a 16ª no momento, se ficar nessa posição, irá enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão. Sporting já é campeão e o Benfica está na Liga dos Campeões, na pré-Liga dos Campeões. Porto está indo para a Liga Europa, mas não está classificado. Disputa a vaga com ele o Braga. A partir do Vitória de Guimarães, ninguém mais tem vaga do calendário europeu. Quem perder essa disputa entre Porto e Braga vai para a Conference. O campeonato segue com Moreirense, Arouca, Famalicão, Varense, Rio Ave, Gil Vicente, Casa Pia e Estoril. Bundesliga, Stuttgart venceu Augsburg, Mönchengladbach venceu o Eintracht Frankfurt, o Köln venceu o Union Berlin, o Freiburg empatou com o Heidenheim, o Leipzig empatou com o Werder Bremen, o Mainz goleou o Borussia, o Hoffenheim goleou o Darmstadt, Bayern de Munique venceu o Wolfsburg e o Leverkusen goleou o Bochum. Leverkusen a um jogo da temporada invicta. Né? Para ele conseguir essa temporada invicta, ele vai ter que vencer ou empatar na última rodada contra o... Cadê aqui? O Leverkusen, o Augsburg. Então, muito provavelmente, né, o Bayer Leverkusen conseguirá esse título invicto da Bundesliga. Caso consiga, será a primeira vez que um clube ganhará a Bundesliga de forma invicta. Na Europa, a gente teve invictos. O Milan, de 92, foi o campeão invicto. O Ajax, em 95, foi o campeão invicto. O Arsenal, o mais famoso, em 2004. A Juventus, em 2012. E o Porto, em 2011 e 2013. No Brasil, ninguém foi campeão invicto nos pontos corridos, mas o Internacional ganhou o campeonato de 79 de forma invicta. Taça Brasil, e a gente nem vai contar porque eram poucos jogos, era mais fácil ser campeão invicto naquelas condições. Rebaixamento, o Köln está praticamente rebaixado, o Darmstadt já está rebaixado, Union Berlin, Mainz e Bochum são os que correm risco de ser rebaixado. O Union Berlin, que ano passado se classificou para Champions, e este ano está sendo rebaixado. Lembrando que vai enfrentar o terceiro colocado da Série B, assim como no campeonato holandês e português, que a gente já falou hoje. Champions League, o Dortmund, com a vitória em cima do PSG, se garantiu na Champions. Isso porque duas ligas iam ganhar uma vaga extra, pela soma de pontos que conquistassem neste campeonato europeu. Champions, Conference e Liga Europa. A Bundesliga e a Série A Team foram as campeãs nesta competição. E o Dortmund já era o quinto colocado isolado, estava disputando com o Leipzig essa última vaga para a Champions, se classificou. Quem se deu bem também foi o Hoffenheim, que com isso o Eintracht Frankfurt garantiu uma competição europeia, Liga Europa ou Conference, e o Hoffenheim tem a chance de ir para a Conference mais fácil, depende de si. Então, Leverkusen, Bayern de Munique, Stuttgart, Leipzig e Dortmund serão os representantes da Alemanha na Champions League do ano que vem. Lembrando que esta vaga foi conquistada pelo ranking geral da UEFA, Bundesliga e Série A italiana. O campeonato segue com Freiburg, Heidenheim, Augsburg, Werder Bremen, Wolfsburg, Mönchengladbach. E a partir do Bochum a gente já comentou. Campeonato italiano. Internacional goleou a Frosinone, Bologna venceu o Napoli, Milan goleou a Cagliari, Lazio venceu o Empoli, Genoa venceu a Sassuolo, Torino venceu o Hellas Verona, Juventus empatou com a Salernitana, Atalanta venceu a Roma e amanhã jogam Lecce, Udinese e Fiorentina em Monza. O campeonato tem 6 pontos em jogo. Então, pela luta do rebaixamento, a Salernitana já está rebaixada, mas a gente tem a Sassuolo e a Udinese ainda disputando, tentando se manter na primeira divisão. A Udinese pode chegar a 33 pontos, então até a partir da Hellas Verona está todo mundo salvo.
Cagliari, Frosinone, Empoli, Udinese e Sassuolo lutam contra o rebaixamento, com o Udinese e Sassuolo sendo os rebaixados neste momento. Como eu falei lá atrás, a Itália garantiu uma vaga extra também. Então, Internazionale e Milan já estão classificados para a próxima Champions League, assim como o Bolonha e Juventus, né, se classificaram também essa semana por essas condições, visto que a Atalanta, né, pode chegar a 69 pontos e o quinto colocado não ia para a Champions. Agora vai. Roma e Atalanta disputam essa última vaga. Então, a partir da Lazio não tem calendário europeu. Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino, Genoa, Monza, Lecce, Hellas Verona. Ligue 1, Nice venceu o Lea, Stade Breton empatou com o Rennes, Lyon venceu o Clermont, Lille venceu o Nantes, Mônaco venceu o Montpellier, Toulouse venceu o PSG, que essa semana o Mbappé anunciou a sua saída do clube. Olympique de Marseille venceu o Lorient, Strasbourg venceu o Metz e Rennes e Lens empataram. 3 pontos em jogo. Estão rebaixados. Clermont está rebaixado e o Lorient está praticamente rebaixado. Metz disputa ali com o Lea para ver quem vai disputar o playoff de rebaixamento, assim como na Alemanha, assim como em Portugal, assim como na Holanda, enfrenta o terceiro colocado da Série B. Porém, o Metz está a 3 pontos do Lea, então muito provavelmente o Lea vai escapar dessa briga contra o rebaixamento. PSG e Mônaco estão classificados para a Champions. Lille está se classificando juntamente com o Stade Breton, porém os dois restam decidir quem é que vai para a pré-Champions e quem é que vai para a fase de grupos. Nice está na Liga Europa e a partir daí não tem calendário europeu. O Lyon, o Olympique de Marselha, Rennes, Toulouse, Rennes, Montpellier, Strasbourg e Nantes. La Liga, Girona e Alavés empataram em 2-2, Mallorca venceu Las Palmas, Villarreal venceu Sevilla, Real Madrid goleou o Granada, Bilbao empatou com o Osasuna, Cádiz venceu o Getafe, Atlético venceu o Celta, Valência e Rayo Vallecano empataram, Betis venceu o Almeria, Barcelona e Sociedad é amanhã. Real Madrid já é campeão e o Girona está na Champions League e não está. O Girona se classificou, mas não está proibido de jogar por pertencer ao grupo City. O time já avisou que vai recorrer e aí a gente resta aguardar para ver se o Girona irá ou não jogar a Champions. Eu acredito que vai conseguir jogar, tá? Mas oficialmente não está classificado ainda. Barcelona, sim, está classificado oficialmente. E o Atlético de Madrid também. Na Espanha, a gente tem 9 pontos em disputa. É o que mais está em jogo, né? É o Campeonato Espanhol. Então, o Atlético de Madrid não está, né? 62 mais 9 é 71. Então, o Atlético de Madrid está praticamente classificado. Sobre o rebaixamento, 34 menos 9 é 25. Então, Granada e Almeria estão rebaixados. O Cádiz ainda tem chance, podendo chegar a 38 pontos. Então, a partir do Osasuna, que está todo mundo salvo aí, né? Então, Betis, Sociedad, Valência, Villarreal, Getafe, Aves, Sevilha e Osasuna são os times que estão praticamente salvos aí, né? MLS, isso aí eu tenho que encontrar aqui a imagem para poder enxergar. New York City venceu o Toronto, Orlando City venceu o Philadelphia Union, Red Bulls venceu o Revolution, DC United venceu o Atlanta United, Inter Miami venceu o Montreal, com uma cena inusitada, não, o Messi descobriu a regra da cera, foi fazer cera e descobriu que não podia mais, e teve que ficar 2 minutos fora. Charlotte venceu o Nashville, Cincinnati venceu o Columbus Crew, que dia 1º de junho joga a final da Conca Champions, contra o Pachuca. St. Louis venceu o Chicago Fire, Houston venceu o Sporting Kansas, Dallas venceu o Austin, San Jose venceu o Colorado, Galaxy empatou com o Real Salt Lake, Los Angeles venceu Vancouver e Seattle venceu Portland. A classificação funciona tipo a NBA, com playoffs e play-in. Então, os playoffs estão indo no leste. Inter Miami, Cincinnati, Red Bull, Toronto, New York City, Charlotte e DC. Play-in, Columbus Crew e Philadelphia Union estão sendo eliminados. Atlanta, Orlando, Montreal, Nashville, Chicago e New England Revolution. No oeste estão se classificando Real Salt Lake, Minnesota United, Los Angeles Galaxy, Vancouver Whitecaps, Los Angeles FC, Colorado Rapids e Houston Dynamo. Austin e St. Louis estão indo para o play-in. Seattle, Dallas, Sporting Kansas, San Jose e Portland estão sendo eliminados. Liga Saudita. Al-Fahir empatou com o Al-Fateh. Al-Riyadh empatou com o Al-Taon. Al-Nasser, do Cristiano Ronaldo, venceu o Al-Qtud. Al-Abha empatou com o Dunk. Al-Ueda venceu o Al-Khaleh. Al-Ittifaq goleou o Al-Ittihad. Al-Hilal venceu o Al-Hazan e garantiu o título.
Al-Hayat empatou com o Al-Tae. Al-Ali venceu o Al-Shabaab. Al-Hilal é campeão com o Al-Nassr indo para a Champions. Falta algumas rodadas ainda. Deixa eu ver quantas rodadas. Faltam 3 rodadas, 9 pontos em jogo. Al-Hazan pode chegar a 9 pontos, então ainda não está rebaixado. Não temos ninguém rebaixado do Campeonato Saudita. Que além do Al-Nassr segue, né, com Al-Ahly, Al-Ta'aun, Al-Ittihad, Al-Ittifaq, Al-Fateh, Al-Fayh, Al-Shabaab, Dunk, Al-Khaleh, Al-Aweda, Al-Raed, Al-Riyad, Abihar, Al-Aktud, Al-Tae e Al-Hazan. Al-Hilal, 19 vezes campeão saudita, campeão em 77, 79, 85, 86, 88, 90, 96, 98, 2002, 2005, 2008, 2010, 2011, 17, 18, 20, 21 e 22, no tricampeonato, e agora em 2024. Brasileirão, Copa do Brasil, não tivemos essa semana. Criciúma e Cuiabá adiado por conta da Copa Verde. Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. Galo e Grêmio não teve por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense venceu o Palmeiras na Arena Barueri. Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense. Fortaleza e Botafogo empataram. O Vasco venceu o Vitória. Bahia venceu o Bragantino. Amanhã temos São Paulo e Fluminense. Internacional e Juventude não acontecerá por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense, Bahia, Flamengo e Botafogo indo para a Libertadores. A dupla de Minas, Cruzeiro e Galo, indo para a pré-Libertadores. Lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, por conta do que seria o jogo contra o Grêmio, né? Nessa rodada, o campeonato segue com Bragantino, Palmeiras, São Paulo, Inter, Fortaleza e Grêmio indo para a Sul-Americana. Vasco, Criciúma, Juventude e Corinthians naquela zona que nada acontece. Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá sendo rebaixados. Essa semana também tivemos a convocação da seleção brasileira. Eu fiz um vídeo falando sobre o que eu achei, né, desta convocação, mas segue os nomes. Goleiros: Alisson, Liverpool, Bento, Atlético Paranaense, Ederson, Manchester City. Laterais: Danilo, Juventus, Ian Couto, Girona, Guilherme Arana, Atlético Mineiro, Wendel, Porto. Zagueiros: Beraldo, Paris Saint-Germain, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães, Arsenal. Meias: Andrés Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, João Gomes, do Wolverhampton, Douglas Luiz, do Aston Villa, Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes: Endrick, Palmeiras, Evanilson, do Porto, Martinelli, do Arsenal, Rafinha, Barcelona, Vini Júnior, Real Madrid, Rodrigo, Real Madrid, Savinho, do Girona. E é isso. Esses são os convocados para a Copa América, que acontecerá no meio do ano lá nos Estados Unidos. E esse foi, né, o resumo semanal dessa semana. Vejo vocês na próxima. Você fica agora com o Tio Sam pedindo para você se inscrever. E até!